Olá, irmãos, tudo bom com vocês? Então, preparados para mais um vídeo aqui no canal, para que juntos possamos aprender cada vez mais da Palavra de Deus e que possamos nos firmar nela e assim obter a salvação e a graça do nosso Mestre Jesus? Então, vem comigo e assiste até o final do vídeo para que possamos entender a verdade de Jesus. Aleluia! Aleluia! E antes que possamos dar prosseguimento ao estudo de hoje, vamos primeiro fazer uma oração. Vamos orar o Pai Nosso que Jesus nos ensinou e vamos clamar a Deus para que Ele nos auxilie no estudo de hoje e nos encha do seu Santo Espírito para compreendermos e aceitarmos e praticarmos a sua Palavra Santa. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é o Sábado de Deus. E esse é um tema muito importante, porque muitos não sabem o quanto que é importante este dia dedicado a Deus, que Deus santificou. Então, eu peço que você pegue a sua Bíblia para que possamos juntos mergulhar nas Sagradas Escrituras. E peço que você abra no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo de 8 ao 11, que vai abordar o quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado de Yahuá teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez Yahuá os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia cessou. Por isso, Yahuá abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, meus irmãos, esse é o quarto mandamento, de grande importância e relevância para nossas vidas, que Deus ele deixou para que possamos dedicar esse dia a Ele. Assim como Ele diz aqui, 6 dias trabalharás. Ou seja, a gente deve se dedicar a nós 6 dias. A gente tem esse direito de trabalhar para nós 6 dias. E o 7º dia, que é o sábado, a gente tem de dedicá-lo a Deus. Porque esse é o dia que Ele santificou. Não foi o domingo, não foi a segunda, não foi a terça-feira. Deus, Ele santificou o 7º dia, que é o sábado. Então, a gente tem que buscar a Ele incessantemente. Sabemos que nossa vida é muito corrida e no decorrer da semana, talvez a gente não tenha um certo tempo para nos dedicarmos tão incessantemente a Ele, para nos dedicarmos firmemente nas Escrituras Sagradas. Mas é nossa obrigação como cristãos, como fiéis e obedientes filhos de Deus, a dedicar a Ele pelo menos o dia de sábado, assim como Ele nos ordenou. Então, veremos também no Novo Testamento a respeito do sábado, porque muitos pensam que o sábado é só pertencente ao Antigo Testamento, apenas ao povo de Israel. Mas não, o sábado ele prevalece no Novo Testamento também. E eu quero que vocês abram no livro de Lucas, capítulo 23, e o versículo é o 56. E nesse versículo veremos o seguinte:
Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, meus irmãos, vemos aqui que no livro de Lucas cita que mesmo depois da morte do nosso Mestre Jesus Cristo, mesmo ali no período do seu sepultamento, os fiéis filhos de Deus, seguidores de Cristo, estavam guardando o dia de sábado. E Jesus ele afirma que ele veio não foi para abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então, o que eles fizeram aqui era de acordo com a vontade de Deus. E assim como eles, Jesus também ele guardou o dia de sábado. Porque se Jesus não tivesse guardado o dia de sábado, ele teria ido contra o mandamento de Deus. Ele teria pecado. E Jesus ele não pecou. E, meus irmãos, a palavra de Deus afirma que não é penoso guardar os mandamentos de Deus. E não é impossível também, porque Deus ele fez os mandamentos para que nós o obedeçamos, para que nós cumpramos com os seus mandamentos. E não é impossível, porque Deus não é injusto de fazer algo que nós não seríamos capazes de cumprir. Eu quero deixar aqui bem claro, meus irmãos, que eu não sou adventista do sétimo dia, porque a maior religião assim que prega o dia de sábado é adventista do sétimo dia. Eu não sou adventista, até porque os adventistas eles guardam o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Só que não é assim que se deve guardar o dia de sábado, mas nas escrituras sagradas diz que a gente deve guardar o dia de sábado. E o que é o dia de sábado? O dia de sábado, o Mestre Jesus ele deixa bem claro que o dia ele tem apenas 12 horas. Não são 24 horas, são 12 horas que o dia tem. E quais são essas 12 horas? O dia ele se inicia das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Esse é o período do dia. Então, o dia de sábado que a gente deve guardar deve ser das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Então, vemos que isso não é algo impossível de se fazer. Então, meus irmãos, mesmo que você trabalhe no sábado, se você é devoto a Deus, se você é um cumpridor da palavra de Deus, Ele vai compreender a sua vontade. Guardar o dia de sábado é algo muito especial. Ele diz que é um sinal entre Ele e os seus servos, entre os seus filhos. Então, para que vocês possam confirmar isso que eu estou falando aqui, eu peço que vocês abram no livro de João, capítulo 11, versículos 9 e 10, que lá Jesus vai afirmar que o dia ele tem apenas 12 horas, que são as 12 horas que devemos guardar o dia de sábado. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, meus irmãos, esse é o dia que devemos guardar, o sábado, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, se dedicando a Deus, se dedicando à obra de Deus. E por mais que você trabalhe nesse dia, tente adorar a Deus no seu trabalho, pelo menos, se você não pode ficar sem trabalhar no sábado. Deus, Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe quando queremos cumprir a vontade dEle. Ele sabe. Então, mesmo que você trabalhe no dia de sábado, faça o seu trabalho em comunhão com Deus. Que Ele esteja no seu pensamento a todo momento no dia de sábado. Glorifique o nome dEle no dia de sábado, por mais que você trabalhe. E agora vamos entender como devemos guardar o dia de sábado. E nada melhor que aprender do Mestre Jesus, porque Ele é o Mestre do sábado. Veremos as práticas dele no dia de sábado e daí teremos o exemplo de como seguirmos no dia de sábado, de como guardarmos este quarto mandamento, o dia de sábado dedicado a Deus. Peço que vocês abram no livro de João, capítulo 5, e o versículo é o 39, que diz assim:
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, essa é uma das coisas primordiais no dia de sábado, estudar as Escrituras Sagradas, examinar e buscar compreender o que fala na Palavra de Deus. Outra coisa importante, meus irmãos, abram no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vamos ver o que diz. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Outra coisa importante, meus irmãos, no dia de sábado é a gente buscar a presença de Deus, ir a uma igreja, ir a uma casa de oração, buscar ter comunhão com Deus, ter comunhão com os irmãos, aprender da palavra dele em comunhão. Isso também é importante. E agora no mesmo capítulo 4, no versículo 31, que diz o seguinte: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Outra coisa importante, meus irmãos, para você que já tem domínio das palavras de Deus, das Escrituras Sagradas, ensine o seu irmão que não conhece as Escrituras. Isso é muito importante, pregar o Evangelho ao próximo. Isso é algo maravilhoso aos olhos de Deus para se fazer no sábado. Outra coisa muito importante que devemos fazer no sábado, que Jesus, ele fala da boca dele o que devemos fazer no sábado. Então eu peço que vocês abram no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte: Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem, que possamos buscar fazer o bem ao próximo incessantemente, que possamos ter Jesus como exemplo. Ele curava os enfermos no dia de sábado, ele ensinava, ele falava das Escrituras, ele fazia maravilhas, glorificava o nome de Deus, que possamos seguir o exemplo de Jesus, para que possamos obedecer e guardar esse mandamento que é tão importante, que ele não foi abolido, como muitos têm pregado e muitos têm sido enganados, assim como a religião católica, que acabou adulterando esse mandamento e colocando como adoração o domingo, sendo que a palavra domingo nem sequer aparece nas Escrituras Sagradas. E isso é uma blasfêmia para com Deus, porque acabou alterando aquilo que Deus escreveu com seu próprio dedo. Então, que possamos obedecer a palavra de Deus e não a palavra do homem, que é corrupta, que é adúltera. Então, meus irmãos, este é um estudo que eu busco trazer aqui para que possamos seguir fielmente nos caminhos de Deus, que possamos ter Ele como exemplo, para que possamos agradá-lo, para que Ele possa falar conosco, que possamos ter comunhão com Ele. Porque nas Escrituras Sagradas está dito que aquele que guarda os seus mandamentos ama verdadeiramente a Jesus. Aquele que guarda os mandamentos de Deus terá os seus dias prolongados aqui na terra. Será amado por Deus, será abençoado. Então, meus irmãos, eu trago aqui essa verdade de Jesus para que possamos nos firmar e seguir fielmente com a palavra dele. E se você não é um cumpridor do sábado, não guarda o dia de sábado, comece a fazer, que você vai ver o quanto Deus vai abençoar a sua vida, assim como Ele tem abençoado a minha. Eu fico aqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus irmãos que ainda não conhecem esse mandamento, que eles possam buscar a Cristo como exemplo. Que possamos fugir das doutrinas de demônios, que possamos fugir das falsas doutrinas criadas por homens. E aqui fica o estudo de hoje. Fiquem na paz de Deus e estaremos aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Pai Todo-Poderoso Yahuwá nos permitir. Que a paz esteja convosco.
Amém.